Bem, boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube, no canal oficial do Campus Avançado Areia. Sejam muito bem-vindos a essa palestra, essa noite diferente que nós estamos proporcionando aqui para a turma de NR10. Eu sou o professor Pedro Luiz, docente do Campus Avançado Areia, e estou aqui com a minha turma de NR10, a turma 1 do curso FIC em NR10, que está na semana de conclusão, né, dos trabalhos, e que nessa semana de conclusão a gente quis fazer um momento diferente, né? Vimos por meio de um curso à distância, né? E aí temos encontros síncronos, sempre realizados uma vez por semana, e nessa semana especialmente a gente quis promover uma experiência diferente, vamos dizer assim, né? Então, para isso, nós convidamos e tivemos o pronto atendimento, ainda bem, do Sargento Matheus, que daqui a pouco eu vou passar a palavra, mas inicialmente, como ambientação, vamos dizer assim, a todos, inclusive ao Sargento, que nos prestigia com a sua presença, Sargento Matheus e demais que nos assistem aí pelo YouTube, é com grande satisfação que a gente está ofertando esse primeiro curso de NR10 nessa modalidade no campus Avançado Areia, e foi como eu falei, uma imensa satisfação, uma grata satisfação, a procura que nós tivemos, né? O IFPB, como instituição centenária, né? Estamos completando 112 anos no próximo dia 23 de setembro, e aí nos seus quase 112 anos, o IFPB sempre teve a sua função social destacada, né? Sempre tivemos a missão de levar o saber, não importa a quem tem condições financeiras, quem não tem, quem mora em estado tal, quem tem tal gosto, tal predileção, a gente não faz distinção. Então, atendemos a todos, exatamente todos. Então, nessa função social, nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, né, o IFPB não podia se furtar. Eu gosto sempre de bater nessa tecla, né? E aí, quando nos foi lançada, Sargento Matheus e demais, a ideia de lançar um curso FIC, eu já mencionei isso aí para os meninos, para os alunos, mas vou repetir agora. A gente sentiu um desafio, né, inicialmente, tivemos que encarar esse desafio, e aí, ao matutar, como a gente diz aqui no interior da Paraíba, o que é que a gente poderia ofertar, nos veio logo à cabeça o curso, a capacitação em NR10. Então, a capacitação é bastante importante, que é requisito fundamental para todos os profissionais da área elétrica, né, para atuarem na área elétrica, seja eles engenheiros, técnicos ou eletricistas, todos, sem distinção. E aí também ofertamos nesse momento pandêmico, né, unimos o útil ao agradável, né, estamos tendo que trabalhar de forma remota e automaticamente também estamos fornecendo uma capacitação importantíssima, que via de regra ela é ofertada por empresas que fornecem, que prestam treinamento, que custa um certo valor, um valor de grande monta, principalmente nesse momento de pandemia, né, que muitos estão perdendo os empregos, muitos estão passando por inúmeras dificuldades, enfim, muitos estão perdendo a vida, né, afinal de contas. Então, foi unir o útil ao agradável, e aí estamos com essa procura, né, essa oferta do curso, e essa grande procura, essa grata procura. Para você ter ideia, Sargento, a gente teve 340 inscrições. Dessas 340 inscrições, a vocês também que nos assistem pelo YouTube, foram oriundas de 121 cidades no Brasil, e dessas 121 cidades, elas estão representando 18 estados mais o Distrito Federal. Então, uma representatividade gigantesca. Cerca de 75% do território, se nós formos contar só o território das unidades federativas, 75% do território nacional está representado aqui no curso de NR10. Estamos finalizando agora a primeira turma, e estamos mais ou menos na metade da segunda turma, e em breve, no próximo dia 3 de maio, iniciaremos a terceira,
e última turma desse semestre. Então, capacitaremos, melhor dizendo, quase 300 pessoas, 296 para ser mais preciso. Então, nesse primeiro momento, da finalização, a última semana do curso da turma 1, o último encontro síncrono, né, dessa turma, nós convidamos o sargento Matheus, né, o sargento Matheus Porto Moura, que é integrante do 2º Comando Regional de Bombeiros Militares, e, além disso, ele é graduando em Administração pela Universidade Estadual da Paraíba. Ele também é graduando em Recursos Humanos pela Unip e também é técnico em Segurança no Trabalho e técnico em Urgência e Emergência. Então, Sargento Matheus, terceiro Sargento Matheus, é com grande honra que nós o recebemos aqui no Instituto Federal do Paraíba. Eu estou com a palavra e agora. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Como o senhor já me apresentou, né? Sou o terceiro sargento Matheus, já fui bombeiro militar da Paraíba, lotado no 2º Comando Regional do Bombeiro Militar, aqui na cidade de Campina Grande. Estou há 11 anos na corporação e hoje eu desempenho as funções na parte de ensino da corporação, na formação de novos militares. Sou coordenador pedagógico do curso de formação de soldado e instrutor em 3 disciplinas operacionais. Como também faço parte do Departamento de Operações Aéreas, que é o Serviço de Resgate Aéreo do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Eu estou com a missão com os senhores de dar uma palestra sobre prevenção e combate a incêndio em primeiros socorros. Deixa eu só duplicar aqui a tela, para que os senhores possam ter acesso. Voltado para NR10. Eu só queria a confirmação se os senhores conseguem, estão visualizando. Sim, sargento, estamos. Material, né? Então, eu vou trabalhar com vocês combate a incêndio e primeiros socorros, voltado para a NR10. Qualquer dúvida, os senhores podem falar, e aí eu estou com a missão de justamente esclarecer essa situação. E de antemão, eu sempre inicio com 3 perguntas sobre a parte de combate a incêndio. E o pessoal pode ficar à vontade em responder. Não tenham vergonha se achar que está errado, não. Eu preciso saber qual é o entendimento que os senhores têm sobre essas perguntas, né? Quais informações que os senhores têm sobre essas perguntas que eu vou fazer. E não fique acanhado. Pode ficar à vontade em responder, né? A primeira pergunta que eu faço é: o que é fogo? A gente lidar com fogo todo dia, nem que seja na boca de um fogão, né? E o fogo, ele foi um marco histórico na humanidade. A partir do fogo, o homem pode se proteger do frio, dos animais, cozinhar ou assar seu alimento, e se tornou participou do desenvolvimento do ser humano. Então, dentro das informações que vocês têm, o que é fogo? Alguém poderia me dizer? Uma reação química de combustão. Certo. Alguém poderia falar mais? Alguém tem outra definição? Podem ficar à vontade, pessoal. O sargento ele não consegue ver o chat, então podem ativar o microfone e proferir sua resposta. Alguém tem outra opinião? O pessoal não está muito querendo falar, não. A segunda pergunta seria o seguinte: qual a diferença de fogo para incêndio? O fogo, ele é a reação em si, né? E o incêndio é quando você não tem o controle do fogo. Certo. Alguém consegue dizer outra definição? Ou dentro do seu entendimento, qual a diferença de fogo para incêndio? Eu acho que fogo é o processo, né, da liberação do calor pela transformação com base no combustível, e o incêndio é a propagação do fogo. Mais alguém? O fogo seria o triângulo lá das reações, né? Uma reação química, né? De combustão. E o incêndio seria o fogo fora de controle, não?
não sei, né? Seria minha opinião. Não, pode ficar à vontade. Eu só quero saber justamente o que é que os senhores pensam sobre o tema. Mais alguém, cara, voluntário em falar? Eu acho que é isso que os colegas falaram. O incêndio, ele libera a combustão, né, que libera luz e calor, o fogo. E o incêndio já é a proporção do fogo fora de controle, em proporção maior. Certo. A terceira e última pergunta. A queima de um canavial, lá, aquela plantação de canavial em chamas, é fogo ou incêndio? Depende se é controlado ou não. Certo. Alguém tem outra opinião? Eu concordo aí com o último a falar. Olá, Pedro aqui. Ei, eu digo que é incêndio, porque esse fogo lá, ele não está totalmente sob controle. E se pegar em outro matagal que estiver próximo, aí não tem como frear isso. Eu penso assim, né? Ou então, tem mesmo aquelas brasinhas que saem, tal. Pode pegar em outro lugar e queimar. Eu penso assim. Um dos processos produtivo da cana, né, para poder fazer o açúcar, o álcool, que é justamente colocar em chamas aquela plantação, né? E aí esse processo, justamente, eu quero saber dos senhores, né? Essa queimada, ela se torna incêndio ou ela é, de fato, um fogo? Então, pessoal, a gente vai, dentro dessas informações, a gente vai trabalhar justamente esse conteúdo. Então, uma primeira pergunta que eu fiz aos senhores é justamente o que é fogo, né? Então, fogo, como os senhores estão visualizando aí, é um processo químico de transformação, é um processo químico de oxidação, que também é chamada de combustão. E essa reação química de oxidação, ela libera o quê? Ela desprende o quê? Luz, calor e fumaça, certo? Então, fogo é a reação química de oxidação, ou de transformação, como os senhores querem chamar, especificamente de oxidação, e que ela libera luz, calor e fumaça. Então, na história, no estudo sobre o fogo, imaginava-se, defendia-se que para existir o fogo era necessário juntar 3 elementos, que era combustível, calor e comburente. Comburente, em outras palavras, é o oxigênio, certo? Então, se eu juntasse o combustível, o calor e o oxigênio, eu daria o fogo. Mas pense bem, se para existir o fogo é necessário calor, porque o fogo ele libera calor, como está descrito aqui no texto acima, na definição de fogo. Se eu preciso de calor, por que eu tenho que liberar calor? Então, senhores, hoje não é 3 elementos, como a gente chamava de triângulo do fogo. É o tetraédrica do fogo, onde são 4 elementos necessários para que o fogo exista. E esse novo elemento a gente chama de reação em cadeia. E isso acontece de forma quimicamente, certo? O que é essa reação em cadeia? É o princípio da autossustentação do fogo. O fogo, ele quer permanecer vivo. Para isso, foi necessário liberar calor. Mas com qual propósito? Né? Para que os combustíveis entre chamas. Mas a reação em cadeia, ele procura principalmente juntar esses 3 elementos, combustível, calor e oxigênio, na medida ideal, na medida correta. Então, se tiver um de mais e outro de menos, o fogo ele não existe. Tem que juntar esses 3 elementos na medida correta. Então, um exemplo. Muitos já riscaram fósforo, e quando a gente risca o fósforo, o fogo ele inicia e já apaga. Ele não dá continuidade, ele não tem sustentação fogo. Você riscou o fósforo e ele mal iniciou, já apagou. O que é que foi aquilo? A reação em cadeia não conseguiu juntar os 3 elementos na medida correta. Ou foi calor de menos, né? Ou foi combustível de menos, ou foi oxigênio de menos, por exemplo. E aí ele não conseguiu juntar esses 3 elementos
na forma correta e não se deu fogo. Então, hoje, para que o fogo exista, é necessário 4 elementos: combustível, calor, oxigênio, que é o que a gente vai encontrar na grande maioria, e a reação em cadeia, certo? Então, hoje é tetráedro do fogo e não triângulo do fogo. Aí, a segunda pergunta que eu fiz aos senhores é: qual a diferença de fogo para incêndio? Senhores, não associe a proporção, a tamanho ou a intenção. Se foi acidente, é incêndio. Se não é, o homem foi lá e colocou. Então, não está relacionado à intenção, não está relacionado à proporção, a tamanho. E sim a seguinte situação: eu tenho controle. Se eu tenho controle, é fogo. Se eu não tenho controle, é incêndio. Então, a boca do fogão está acesa, eu vou lá, giro a chave, né? E aquele fogo, ele é apagado. Eu tenho uma vela acesa, eu assoprei, eu apaguei. Então, é fogo. Então, incêndio é justamente eu não tenho controle. E aí a terceira pergunta é: a queima de um canavial, ele é fogo ou incêndio? Diante dessa informação que eu dei aos senhores, se tem controle sobre aquilo ou não? Qual é a opinião? Só faltou o grilo agora. Cri, 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 cri. Né? Então, senhores, a queima do canavial, ele é fogo porque existe algo chamado de aceiro. Então, quem é da região rural, né, sabe o que é muito bem o que é aceiro. Antes dele, o agricultor toca fogo numa região de mata, ele faz um aceiro, ele capina ao redor daquilo que ele quer queimar, então ele vai isolar daquela área que ele deseja queimar para a área que não quer queimar. Só que na plantação de canavial eu tenho o quê? Estradas, que são aceiros e que servem para facilitar a locomoção dos trabalhadores dentro da plantação. Então são lotes cercados por estradas. E cada lote daquele, ao colocar fogo, permanece naquele lote. Então, quem está fazendo o controle daquele fogo é o aceiro. Por que eu dou o exemplo da queima do canavial? Porque aos nossos olhos é grande, mas não é incêndio. Ele é fogo. Ok? E, diante disso, alguma pessoa falou sobre propagação. Certo? Então, existem 3 formas de propagação do calor, que são as 3 formas de propagação do incêndio. E ele é igual, e a gente vê isso, normalmente, esse assunto, lá na física, no segundo ano do ensino médio. Né? Que são as 3 formas de propagação do calor, que é a condução, convecção e radiação. Condução é a transferência de calor de um corpo para o outro, quando eles estão o quê? Em contato. Eu tenho esse objeto que está em chamas, quando eu coloco ele em contato com esse outro objeto, o fogo que está aqui passa para cá porque está em chamas, porque está em contato, certo? E como é que isso acontece no incêndio? Vocês estão vendo aqui atrás de mim que tem uma parede de alvenaria. É tijolo, cimento, tijolo, certo? E vocês entender como é que isso acontece no incêndio. E nesse ambiente na qual eu estou, está acontecendo incêndio. Essa parede, imagine que essa parede ela não tem reboco. E atrás dessa parede existe um sofá que está encostado na parede. Não tem reboco, nem do lado, nem do outro. É o tijolo cru, certo? Vocês estão visualizando o tijolo. Iniciou um incêndio aqui nesse ambiente. E quanto tempo esse fogo que está nesse ambiente vai para o outro lado? Qual é a opinião dos senhores? Rapaz, quanto tempo questão de minutos O fogo assim? que está aqui vai passar para o outro lado, nessa parede que é de só tijolo, cimento, tijolo, sem reboco. Eu acho que vai... Eu tenho aqui um ambiente que está em chamas, certo? E atrás dessa parede há um sofá encostado nessa parede. Qual o tempo? Vai depender da condutividade térmica da parede, né? Um tijolo de 8 furos.
começa a se espalhar se o calor emitido para o sofá chegar no ponto que aquele material entre em combustão. Se o calor emitido para o outro lado da sala chegar no nível que o sofá entre em combustão, o fogo se espalha. Acho que o princípio do tempo de espalhamento do fogo depende dos materiais em volta do incêndio, no caso, do fogo. Depende do nível de calor necessário para eles entrarem em combustão. Eu acho, suponho, né? Certo. Aí, diante dessa informação, né, essa resistência dessa parede para que o fogo ela não transfira o calor para o outro lado. Até quanto tempo? Vou chutar aqui, 10 minutos. Pronto, 10 minutos. Alguém tem outra opinião? Meia hora. 30 minutos. Alguém tem outro? Certo. Então, senhores, essa parede de alvenaria, a resistência dela para que ela contenha essas chamas aqui nesse ambiente, que não passe esse calor para o sofá, e esse sofá que está do outro lado em chamas, não entre chamas, é a resistência de 30 minutos. Agora, essa mesma parede, eu dou ela um acabamento, eu dou reboco nela, deixo ela do jeito que está aqui, pintada, de um lado e do outro. Essa resistência passa a ser quanto tempo agora? Pode chutar, senhores. 1 hora. 1h30? Assim, vai depender da intensidade do fogo também, né, atrás da parede. Então, pode ser de minutos até horas. Então, a resistência dessa parede ela vai ser de 2 horas, certo? Após 2 horas, essa parede ela não vai mais suportar a temperatura, ela vai fragilizar e a temperatura, o calor vai passar. E aí, qualquer dúvida, se vocês tiverem, existe uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros de São Paulo sobre essa, caso alguém queira pesquisar, né? Sobre essa temática, que é a resistência dos materiais, certo? No incêndio. Então, 2 horas. Isso foi através do quê? Processo de condução, corpos em contato. Aí eu tenho um outro processo que é chamado de convecção, que é através de massas fluidas, através de líquido ou de fumaça, gases. Então, no incêndio vai acontecer em que? Edifícios verticalizados. Eu tenho um incêndio no térreo, a tendência da fumaça é subir, ela vai para o primeiro andar. Dentro do primeiro andar, já existe o quê? Tenta visualizar. Se eu tenho um incêndio no térreo, tem um primeiro andar em um prédio, a fumaça sobe para o primeiro andar, invade o primeiro andar. Dentro desse primeiro andar já existe o quê? Dentro dessa informação que está na tela de vocês. Eu já tenho combustível e oxigênio. Quem está trazendo calor? A fumaça. Acontece o processo de reação em cadeia, o primeiro andar em chamas. O primeiro andar em chamas libera a fumaça vai para o segundo andar, aquece o ambiente, incêndio no segundo andar, e aí segue-se os andares posteriormente. É chamado processo de convecção, que é através das massas fluidas, que é, no caso, a fumaça. E saibam, senhores, que a fumaça ela é mais quente do que o próprio fogo. Eu tenho temperaturas do fogo que pode chegar a 700 graus Celsius, 800 graus Celsius, a fumaça pode tranquilamente chegar a 1000 graus Celsius. E a fumaça ela tem 5 características, que a gente denomina de COMIT. Q, O, M e T. Q, porque ela é quente. O, opaca, eu não consigo enxergar o que está atrás dela. M, ela é móvel, ela tem a capacidade de se deslocar. I, porque ela é inflamável, a fumaça ela pega fogo. E T, porque ela é tóxica. Beleza, pessoal? Obrigado. E ela é mais tóxica. Se vocês entenderem quanto ela é tóxica, nosso organismo tem mais facilidade de capturar o monóxido de carbono, que está presente na fumaça, do que o oxigênio. Se você estiver num ambiente que tenha fumaça, seu organismo vai capturar o monóxido de carbono. Então, você vai morrer asfixiado por causa disso. Pela facilidade em capturar quimicamente o monóxido de carbono em relação ao oxigênio. E, por último, é a irradiação, que é a transferência de calor através de ondas caloríficas. É aquela que, quando a gente vai para a praia,
a gente está estatalado no chão lá, né? A gente fica queimado, né? Por causa da radiação. Ou aquelas como aqui no nosso Nordeste, quando tem as fogueiras de São João, a gente está sentado de frente à fogueira e olha para o compadre e diz: rapaz, tu está sentindo a quentura no rosto dessa fogueira? Essa quentura é o quê? É a radiação. Também é uma forma de transferência de calor. Aí a gente vai ter aqui as classes de incêndio, certo? A gente vai classificar os combustíveis quanto à característica de queima. Então, cada material queima de uma forma, apresenta uma característica. Dessa forma foi classificado, segundo norma brasileira, em 4 classes. Que aí a gente chama de A, B, C e D. Mas, Matheus, eu vi uma classe chamada classe K. A classe K, ela não é normatizada no Brasil. Ela faz parte de uma norma americana, que é a NFPA 704, e a classe K, no Brasil, ela faz parte da classe B, que nos Estados Unidos foi criada essa classe por questão de campanhas educativas, a não ensinar o povo a jogar, não jogar água em óleo de cozinha, quando ela tá em chamas ou quando está quente. Então, devido à grande quantidade de ocorrências de incêndio em residências nos Estados Unidos, eles desmembraram o óleo de cozinha e gordura da classe B e criaram uma classe própria, que é a K, para a questão de campanhas educativas. Então, classe A são materiais sólidos que queimam em superfície e em profundidade e deixam resíduos. Por exemplo, madeira, papel, colchão, guarda-roupa, pneu, o plástico, são exemplos de classe A. Classe B são os líquidos e os gases inflamáveis. Que aí, no caso, é a gasolina, o diesel, a acetona, aerosol, querosene, acetona, GLP, GNV, e eles só queimam em superfície. Então, se você tem um recipiente com gasolina dentro, só a gasolina que está na superfície vai pegar fogo. Por que a gasolina que está embaixo não pega? Porque essa gasolina que está embaixo não está em contato com o oxigênio. Por esse motivo, a queima é somente na superfície. É igual também o botijão de gás da nossa casa. Somente o gás que sai da boca do fogão que vai pegar fogo. Aquele gás que está dentro do botijão não pega, porque aquele gás que está ali dentro não está em contato com o oxigênio. E classe C, é justamente, os senhores estão fazendo um curso, que é os equipamentos eletroenergizados, ok? Classificados em categoria C, na classe C. E a classe D são os metais inflamáveis, zircônio, titânio, está muito atrelado às metalúrgicas. Não é tão fácil de encontrar. O mais próximo da nossa realidade do dia a dia da gente é a bateria do veículo, onde há a presença de metais inflamáveis. Okay? Então, uma forma, em relação à classe D, a gente deve ter algum cuidado, que a gente não deve jogar água, porque a água, ao entrar em contato com esses metais, ele se transforma em ácido e é repelido. Então, aquela roupa de incêndio que o bombeiro usa, ela fura brincando. Então, imagina a sua roupa, como é que deve ficar. Então, como é que a gente vai saber que é um incêndio de classe D? Através da coloração das chamas. Quando a gente tem umas chamas de cor verde, violeta, branca, é uma característica de incêndio de classe D. Ok? Agora, para a gente entender a classe C, que é equipamentos eletroenergizados, eu sei que em final do ano os senhores vão receber uma bonificação da empresa, vão num supermercado e compram uma televisão de 50 polegadas, não é assim? Então, o senhor chega em casa, tira essa televisão da caixa. Qual é a classe de incêndio dessa televisão? Entenderam a pergunta? O senhor poderia repetir, por favor? Os senhores receberam a bonificação da empresa, foram em um supermercado e compraram aquela televisão de 50 polegadas. Chegaram em casa, tiraram a televisão da caixa. A pergunta é, qual é a classe de incêndio dessa televisão? Não estou ouvindo. D, equipamentos elétricos. É C, equipamento eletrônico. Aí eu pergunto aos senhores, a televisão, quando os senhores tiraram da caixa, ela estava energizada? Tirou da caixa, ela está energizada? Não. Se ela não está energizada, ela não é classe C.
ela é classe A. Estão entendendo? Então, a classe C é equipamentos eletroenergizados. Então, procedimento padrão do Corpo de Bombeiro. Vou para o incêndio em residência. Eu tenho um caminhão que só tem água e LGE. LGE é líquido gerador de espuma. Tudo conduz energia. Qual o procedimento padrão? Desligo a chave geral da residência. Tudo que for classe C eu transformo em A e aí dessa forma eu posso utilizar água. Então, terem cuidado em relação a isso. Se eu tenho equipamento ele é elétrico, mas não está energizado, é classe A. Coloquei na tomada, eu passei a energizar o equipamento, ele se transformou em classe C. Dúvida na informação? Pode ter mais de 2 classes simultaneamente? Pode haver. Aí pode haver. Não é classe C e classe A ao mesmo tempo, mas pode haver um exemplo, classe A e classe B. Entendeu? Ou classe A e classe D. Tá entendendo? Mas pode haver 2 classes simultâneas. Aí o combate vai depender do que eu vou me atrelar o que é o mais perigoso. Entendeu? Se eu tenho um material classe A juntamente com a classe C, eu vou dar preferência à classe C. Porque meu agente extintor para a classe A é só água. Então, eu não posso, como está misturado A e C, eu tenho que dar preferência a C. Ou cortar a fonte de energia, e aí eu consigo tratar tudo como classe A. Então, diante das classes de incêndio, eu tenho os extintores de incêndio. Então, para incêndios de classe A, que é madeira, papel, tecido, guarda-roupa, cama, né, colchão, eu tenho 2 tipos de extintores que podem ser utilizados. Eu tenho o extintor de pó ABC e o extintor de água. Qual a diferença da atuação dos dois? Como eu disse aos senhores, classe A ele queima na superfície e na profundidade. A água ela tem a capacidade de penetrar naquele objeto que está em chamas e apagar o fogo na profundidade. O extintor de pó ABC, não, ele tem mais dificuldade. Então, você tem que usar mais extintor de pó ABC para surtir o mesmo efeito do que o extintor de água. Entendeu? Então, eu posso utilizar os dois, só que você vai gastar muito mais pó ABC em relação ao extintor de água. Para incêndios de classe B, que são os líquidos e os gases inflamáveis, eu posso utilizar o extintor de pó ABC, BC e o gás carbônico, o CO2. Não posso utilizar água, porque além de espalhar o líquido, né, aumentar a área de superfície, eu aumento as labaredas, que é justamente o que acontece quando você joga água em óleo quente. Porque o fogo aumenta. Você tem um líquido inflamável que está numa temperatura, e aí quando você joga água, essa água, ela ao entrar em contato com aquela temperatura, ela se torna vapor. E esse vapor, ele precisa sair. O que é que ele faz para poder sair? Ele tem que expelir um líquido inflamável para o vapor sair. Entenda que a água ela é mais densa do que o líquido inflamável. Então, ela vai ficar no fundo. Quando você jogou a água, essa água vai para o fundo, e devido à temperatura ser alta, a água entrou em contato, ela já evapora. E aí, para ela poder esse vapor sair, ela tem que jogar o líquido inflamável para fora do recipiente. E aí as labaredas aumentam. É justamente o que acontece quando as pessoas colocam uma frigideira debaixo da torneira. E recentemente tinha um vídeo rolando de um rapaz que sofreu um acidente dessa forma. E incêndios de classe C, que são equipamentos eletroenergizados, eu tenho como preferência o extintor de CO2, que é o gás carbônico. Na ausência de um extintor de CO2, eu posso utilizar os extintores de pó. Na ausência. Mas o que acontece? Eu tenho equipamento eletroenergizado. Uso o CO2, vai apagar, vou no mercado, troco as peças que foram danificadas pelo fogo, o equipamento volta a funcionar. Mas se for extintor de pó, eu apago aquele fogo, aquele princípio de incêndio. Mas eu perco todo o equipamento eletrônico, porque o pó ele danifica os componentes eletrônicos. Ok? Então tem que se atentar em relação a isso. Então,
Se não tiver CO2, eu não uso pó, usa pó. É melhor perder o equipamento eletrônico do que perder todo o estabelecimento ou perder toda a residência. Então, existe a prioridade. A prioridade é extintor de CO2, na ausência, uso pó. Não tem extintor de pó, o que eu tenho que fazer? É desligar a chave geral daquela edificação para poder utilizar o extintor de água, para poder utilizar água. Para poder utilizar água. Certo? Então, a questão de prioridade é essa. O que é que se tem em relação ao CO2? O extintor de CO2, no mercado, ele realmente é caro. Mas ele minimiza os prejuízos. Então, aqui na cidade que eu moro, um extintor desse no mercado está custando CO2 R$600, enquanto um de pó BC está custando R$200, né? 3 vezes o valor. Mas aí você imagina uma máquina de ressonância magnética que custa um valor de R$1 milhão, você bota um extintor de pó, caso um equipamento desse pegue fogo, o cara vai perder R$1 milhão pelo pé. Então, é preferencialmente colocar um extintor de CO2 e investir, ou o empresário investir um pouco mais, para minimizar seus prejuízos caso aconteça. Ou numa máquina numa casa de máquina de elevador de um condomínio residencial. É melhor colocar o extintor de CO2 com o objetivo de minimizar seus danos. Em relação ao uso dos extintores, certo? Lembrando que os extintores, ele é para princípio de incêndio. É aquele fogo que eu estou perdendo o controle, que se eu não atuar de maneira rápida, ele se torna incêndio. Então, por que o extintor ele é para princípio de incêndio? Porque eu tenho uma carga limitada. Eu só tenho um extintor de água, eu só tenho 10 litros de água. O de pó, eu tenho 4 quilos, 6 quilos, 8 quilos ou 12 quilos de pó. E o de CO2, eu tenho 6 quilos de CO2. Então, é uma carga limitada. Eu não tenho grande quantidade. Por esse motivo, é para princípio. É aquela situação que você está no ambiente, identifica e atua de maneira rápida. Certo? Então, lembrando que o extintor ele tem que passar por uma manutenção uma vez por ano. Né? Eu sempre oriento o pessoal que, antes de mandar para manutenção, o cara descarrega o extintor. Na cidade na qual eu moro, aqui no meu estado, não existe diferença de valor. Você mandar o extintor cheio, mandar o extintor vazio, é o mesmo valor que você paga pela recarga. Então, eu recomendo que você seque ele para ter a certeza que o cara vai fazer a manutenção do equipamento. Porque aí o cara pode muitas vezes ludibriar, maquiar aquele extintor e quando você realmente precisar, o extintor não funciona. Por que não funciona? Porque não tem pressurizante ou porque o extintor de pó, ao longo do tempo, ele vai pedrando, vai ficando pedra. Então, não sai. Então, antes de mandar para a recarga, seca ele, pega o extintor de água, vai aguar as plantas, usa para lavar o banheiro, alguma coisa dele, ou pega os funcionários da empresa e dá um treinamento para eles sobre o uso e manuseio dos extintores. Ok? O extintor ele tem que estar lacrado. Se vocês verem aí na imagem do meio, ele tem que estar lacrado, ele é garantir que ele está 100% apto para o uso. Então, a norma a norma obriga que o extintor esteja lacrado. Uma criança lá passeando no shopping foi lá e rompeu o lacre. Para o corpo de bombeiros, esse extintor ele não pode ser mais ser utilizado, tem que mandar ele para recarga. Então, eu vou lá e boto um enforca-gato. Não adianta, porque no lacre tem o nome da empresa que realizou a recarga. Então, é trabalhar essa orientação com as pessoas para que isso realmente não aconteça. E se existe essa prática dentro do estabelecimento, a empresa que fornece as manutenções, ele fornecer lacres sobressalentes justamente para evitar esse problema. Então, ao identificar a classe de incêndio, você identificou o que é que está pegando fogo, né? É aquele notebook que está em chamas, está ligado na tomada. Já sabe qual é a classe de incêndio, é identificar qual é o extintor indicado para aquela classe. E aí, tirou ele da parede, você vai girar o pino de segurança, certo? Ele tem um pino de segurança, e o pino não quer dizer que isso é uma granada. E eu digo aos senhores que eu já fui para vários incêndios, as pessoas acham que é como se fosse uma granada. Tira o pino e joga o extintor. E não é dessa forma, certo? E não estou, assim, brincando em relação a isso. Isso, de fato, acontece, já aconteceu várias vezes. Então, eu giro o pino, quando eu giro o pino, o lacre, ele rompe.
E aí eu tiro o pino de segurança. Eu faço, antes de levar para o local, eu faço um pequeno teste para ver se o extintor funciona. Por que eu tenho que fazer esse teste? Porque, infelizmente, existem empresas que ludibriam, maqueiam a manutenção. E funcionou, eu levo o extintor. Não funcionou, aí você deixa ele lá no chão e já vai atrás de outro. Por que fazer esse teste? Se você pegar o extintor de CO2, ele é uma carga de 6 kg, mas ele pesa ao todo 25 kg. Então, tem pessoas, fisicamente, que não conseguem, tem dificuldade em transportar um extintor desse. Então, o cara percorrer 15, 20, 30 metros, o extintor na mão, para quando chegar lá, não funcionar. Ele vai se desgastar fisicamente, vai perder tempo e aquele princípio de incêndio vai se tornar um incêndio. Então, o que é recomendado? Tirou da parede, girou o pino, rompeu o lacre e tirou o pino, faz um teste. Funcionou, eu levo. Se foi uma área aberta, eu tenho que observar a posição do vento. E aí a fumaça, ela vai me auxiliar de onde está essa posição do vento, quando está levando fumaça na cara. Se for um ambiente fechado, não vai ter efeito do vento sobre o fogo. E aí, com a distância segura, né, 1,5 metro, entre 2 metros e 1,5 metro, eu vou direcionar o agente extintor para a base do fogo, certo? Sempre fazendo varredura. Porque a varredura é o quê? Jogando todo o agente extintor por toda a extensão do fogo. E aí, quando eu falo sobre a base do fogo, porque as pessoas têm um hábito de querer jogar o agente extintor para a labareda. E jogar o agente extintor na labareda não resolve. Onde é a base do fogo? É onde está queimando, é aquele objeto onde está queimando. Então, direciona para a base do fogo, para o combustível que está em chamas. Ok? Então, em relação a essa primeira parte, que é a parte de combate a incêndio, espero que os senhores tenham aprendido. Ficou alguma dúvida em relação às informações? Alguém tem alguma dúvida? Não, senhor, muito claro. Pode conseguir, sargento. Então, em relação à parte de primeiros socorros, eu vou abordar duas temáticas, que é queimaduras e a parada cardiorrespiratória. Porque justamente é que pode acontecer com o trabalhador e trabalho com essa parte de energia elétrica, certo? Com a eletricidade. Há alguns outros riscos que está inerente mais à parte, por exemplo, trabalho em altura. Então, a NR35, essa parte da NR35, ele vai abordar isso, né? Por exemplo, síndrome de suspensão inerte, ou síndrome de arnês, que é a mesma coisa, só muda o nome. Aí ele está mais envolvido com a parte de trabalho em altura. Por esse motivo, eu não vou abordar em NR10. Né? Como também NR33, espaço confinado. Alguns riscos, alguns primeiros socorros, que é voltado para a parte de NR33 especificamente. Então, não adianta a gente abordar a parte de NR10. Então, o que é que está envolvido mais com a parte de NR10? É queimaduras, devido a choque elétrico, e a parada cardiorrespiratória. Então, queimaduras. Ela é dividida em 4 graus, certo? Primeiro grau são superficiais, tem como característica a vermelhidão, inchaço e dor, ok? É o que mais acontece no dia a dia, eu digo, não na parte elétrica, mas no dia a dia das pessoas, mas está envolvida essa parte de primeiro grau. Segundo grau, são queimaduras que comprometem a epiderme, ou a derme, e são acompanhadas de dor mais intensa e o aparecimento de bolhas. Então, se você tem uma queimadura e ela apareceu a bolha, é uma queimadura de segundo grau. Ok? Terceiro grau, ocorre a destruição total de todas as camadas da pele. E, portanto, são as que menos dói. Por que as que menos dói? Porque eu destruí as terminações nervosas naquela região. E esses graus estão associados ao quê? A lesão na pele. Quanto maior a lesão na pele, maior o grau. E quarto grau, certo? Que é a carbonização de toda a pele, músculo, osso ou os tecidos liposos, certo? E esse tipo de quarto grau, ele
pode estar atrelada ao quê? Ao contato total com fogo, um indivíduo que, no incêndio, morreu carbonizado dentro de incêndio, contato total com substâncias corrosivas ou, que é o caso da NR10, o choque elétrico. Então, na imagem aqui, os senhores visualizam que eu tenho todos os graus. Eu tenho aqui o 4º grau, que é a carbonização. Por que carbonizou essa região da mão dele aqui? Porque foi a região que foi utilizada como fio terra. Algum membro dele aqui tocou em algum fio energizado e esse membro aqui serviu como fio terra. Então, quando a energia sai do corpo dele, acontece isso aqui, a carbonização, ou o membro dele estoura. Eu tenho aqui no meio 3º grau, certo? 3º grau. Nessa parte amarela aqui já é 2º grau e nas extremidades 1º grau. Certo? 1º grau. Então, o uso adequado de EPIs e procedimentos padrões, a empresa adotar procedimentos padrões, operacionais padrões, evita que o seu trabalhador sofra um tipo de queimadura dessa de 4º grau, que dificilmente um indivíduo desse sobrevive. E se sobreviver, ele vai ter que, infelizmente, ter amputação desse membro aqui. Porque toda a pele, todo o osso, todas as terminações nervosas aqui foram destruídas. Então, aqui, infelizmente, vai ter que realizar a amputação desse membro. Pode ser no pé, né? O indivíduo pegou em um fio e os pés dele serviu como um fio terra. E aí, quando a energia passou, estourou. Vai estourar ou as 2 pernas ou uma das pernas dele. Certo? Então, qual é a ação nossa em relação a um trabalhador que sofreu uma queimadura? Molhar imediatamente com água corrente, certo? Não colocar aquele membro dentro de um balde com água, tem que ser água corrente, botar debaixo do chuveiro, né, debaixo de uma torneira. Ah, Matheus, mas o ambiente que eu trabalho é na via pública. Diante de um fato desse, de um acidente, de uma queimadura de 1º, 2º, 3º grau, tenho certeza que a vizinhança na região vai se mobilizar em querer ajudar, né? É normal do ser humano as pessoas quererem ajudar uns aos outros, diante de uma situação de perigo. Então, com certeza, alguém vai se prontificar em pegar uma mangueira, né, uma torneira, colocar o cara debaixo do chuveiro. Caso aconteça a formação de bolhas, eu não devo estourar essas bolhas, certo? Porque elas servem de quê? De proteção. Houve na pele, aquela região do 2º grau, percas de água, a queimadura ela resseca a região, então ela tem perca de água naquela região, e de nutrientes. Então, a formação da bolha é justamente nutrientes para a pele poder se restaurar. Procurar atendimento médico imediato, certo? E em caso de incêndio, né, acionar o corpo de bombeiros da sua região, que é o telefone 193. E se procurar atendimento médico, ou o corpo de bombeiros 193, ou o SAMU 192. Né? Então, dependendo da região que você mora, pode ser que vocês tenham os 2 serviços, né? Como aqui na cidade de Napoleão, tem o corpo de bombeiros e tem o SAMU. Então, a população tem disponível os 2 serviços que prestam. Tem as 2 instituições que prestam o mesmo serviço. Mas pode ser que numa cidadezinha menor só tenha o SAMU. Então, é procurar atendimento médico acionando o corpo de bombeiros ou o SAMU 192 ou 193. E se caso o indivíduo ele esteja em chamas, né? O cara sofreu a descarga elétrica e o corpo dele está em chamas. Primeiro eu vou ter que isolar aquela fonte de energia do indivíduo. Porque se eu me aproximar, eu vou sofrer a descarga elétrica. Isso é fato. Então tem que isolar esse indivíduo. Ou a fonte de energia. Molhar imediatamente a vítima, certo? Tem que molhar imediatamente a vítima. E pedir que a mesma não corra, mas o quê? Deite ao solo e fique rolando. Com o objetivo de quê? De abafar as chamas. Se eu tiver um pano,
se eu tiver uma toalha, cobrir ele com o objetivo de quê? Também de abafar as chamas. Então, eu posso deitar no chão e enrolar, ou posso pegar um pano, um cobertor, e jogar sobre o indivíduo com o objetivo de abafar as chamas. E, da mesma forma, procurar atendimento médico imediato, acionando o Corpo de Bombeiros 193 ou o SAMU 192. Sargento, eu sofri uma queimadura de 1º grau. Posso usar pomada, pasta de dente, né? Pomada que eu falei é a pasta de dente, pó de café, manteiga, margarina. Posso passar? Não, senhores. Os senhores vão infeccionar mais ainda a queimadura. Então, se eu tive a queimadura, o que eu tenho que fazer é água corrente e acionar a emergência especializada. Não passe, senhores, manteiga, não pó de café, pasta de dente, isso é mito. Isso não surta efeito. Você vai infeccionar mais ainda o ferimento, certo? Vai infeccionar mais ainda o ferimento, que pode trazer mais danos ainda para você. Então, a minha orientação é somente água corrente sobre aquele membro que foi queimado. Sargento, e se o indivíduo ele sofreu 4º grau, está vivo, acionar água corrente sobre o local e acionar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU. Não tem uma outra ação que os senhores possam fazer. Entendeu? E esse indivíduo que sofreu 4º grau e sobreviveu, ele agradecer realmente ao Senhor Jesus Cristo. Porque realmente é um milagre o indivíduo desse sobreviver. Uma dúvida. Pode falar. Em relação a quando assim tá pegando fogo e eu vou ter que botar uma toalha, um exemplo, né? Se eu molhar aquela toalha e jogar sobre o corpo dele, eu tô ajudando mais ainda ou prejudicando mais? Não, você está ajudando. Você está trabalhando, você está abafando e resfriando ao mesmo tempo sobre aquele indivíduo que está em chamas. Mas após apagar as chamas, você vai ter que colocar ele debaixo da água corrente, até que a emergência especializada chegue ao local. Por que eu vou colocar ele debaixo de água corrente? A pele dele foi desidratada. Vocês têm que entender que a pele sua pele em chamas, aquela região foi desidratada. Perdeu líquido. E a água corrente é justamente para, além de aliviar as dores, amenizar o desenvolvimento do grau de queimadura, é hidratar aquele local. Ok? Também hidratar. E por que não água parada? A água ela tende a troca de calores, a água fica na temperatura que corporal que aquele indivíduo está. Né? O corpo do indivíduo está quente devido às chamas e a água fica na mesma temperatura. A questão da troca de calor. Então não vai servir, tem que ser água corrente mesmo. Temperatura ambiente da água. Matheus, em uma situação, uma dúvida. Em uma situação, por exemplo, o cara teve queimadura de 1º e 2º grau, mas, e aí ele consegue voltar à vida normal, né? De 1º e 2º grau, a queimadura. Mas, de alguma forma, ele vai ter que descer alguma atividade, tem que cumprir aquele local. Só um momento. Só um momento. Repita, por favor, a sua pergunta que cortou, não entendi. Por exemplo, se eu tiver que trabalhar após sofrer uma queimadura, eu posso cobrir o local dessa queimadura ou tenho que fazer algum tipo de curativo especial para realizar a minha atividade? Pronto. Queimaduras de grau 1 e grau 2, curativo a seco. Você não pode fazer curativo molhado. Você vai pegar gases, ataduras ou um pano limpo, você tem que colocar seco. Você não pode colocar molhado, porque vai grudar. Entendeu? Então, você vai pegar uma gás ou uma atadura, vai colocar, lavou, colocou sobre água corrente, e aí você trabalha numa região que é zona rural. E tem que caminhar o cara o mais rápido possível. Não é aquela queimadura que foi só no braço mesmo. Tem que caminhar o cara para o hospital. Então, muitas vezes é você mesmo que vai caminhar o cara. Então, é curativo a seco. Entendeu? Com gás e atadura. Não tem um gás e atadura, vai ser um pano limpo. Tem que ser um pano limpo. Entendeu? Sargento? Pode falar. A água pode ser gelada?
Nesse caso, a Não, água tem que ser a o gelo temperatura queima. normal. Gelo também queima. Como é? Desculpa. Certo? A água gelada ou gelo também queima. Certo. Entendi. Entendeu? Tem que ser água a temperatura ambiente. Ok. Mais alguma dúvida? Ô, sargento, eu tenho mais uma pergunta. Sargento, pode falar. Com relação o isolamento da área atingida, tem que ser com a atadura seca, né? Isso que o senhor falou. Mas... curativo? Seco, não é isso? A atadura tem que ser seca, né? Isso. Mas eu pergunto, quando ele for para o hospital, quando a vítima for para o hospital, né? O tratamento vai ter remédios, vai ter algum tipo de remédio adequado para você colocar na ferida. Aí eu pergunto, se as pessoas que estiverem no local de um possível acidente com o queimado tiver alguma medicação que seja compatível para sanar o problema, a gente poderia aplicar isso imediatamente naquele paciente que está ali? Pronto. A medicação para queimadura é pomada, certo? Eu posso dar um medicamento para o indivíduo, chegar no hospital, o médico vai dar um medicamento para o indivíduo, para que a sensação de dor diminua, mas o tratamento é pomada. Aí tem que ser o quê? Prescrição médica. Entendeu? Imagine que se esse cara, a pele dele tem alguma alergia a essa pomada. Sim. Tá entendendo? Entendi. Então, você trabalha numa empresa e, por acaso, um companheiro seu sofreu um acidente e uma pessoa oferece essa pomada, e você coloque e essa pessoa tem a reação alérgica a essa pomada, a situação dela vai agravar mais ainda. Então, eu não recomendo isso. Eu recomendo o quê? Que é justamente se você procurar toda a literatura que tem sobre pré-hospitalar, se você pegar o atendimento do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, a gente não aplica nenhum medicamento sobre o ferimento. Entendeu? Ele vai conduzir o médico lá na área de queimados, vai fazer a aplicação da pomada. O que é que o SAMU vai fazer? É a aplicação de soro fisiológico. Ele vai colocar soro no indivíduo, fazer um acesso de soro, para criar volume no indivíduo. Por que criar volume? Porque ele perdeu o líquido. A queimadura gerou perca de líquido nele. Então, o SAMU vai fazer essa reposição líquida através de soro fisiológico. Somente isso. Mas que não vai amenizar a dor dele. Entendeu? Muito obrigado pela resposta. Muito bom. Então, senhores, sobre parada cardiorrespiratória, o indivíduo ele pode sofrer uma descarga elétrica, não ter queimaduras ou ter as queimaduras associado com a parada cardiorrespiratória. O que é isso? Parou o coração e parou o pulmão. E diante dessa situação, eu tenho um indivíduo que tem queimadura e tem a parada. Quem eu trato? A parada. A queimadura eu trato depois. Porque se eu for tratar a queimadura primeiro, esse indivíduo vai a óbito devido à parada cardiorrespiratória. Ok? Então, se o indivíduo sofre, tá com as duas situações, queimadura e parada, eu trato primeiro a parada, porque essa parada vai levar ele a óbito. Ok? Posteriormente, eu trato a queimadura. Se for ele só tem só a parada, a gente vai trabalhar somente com a parada. Então, quais são os sinais comprobatórios que esse indivíduo sofreu uma parada cardiorrespiratória? Primeiro, perda súbita da consciência. O indivíduo, você chama por ele, o indivíduo não responde. Ah, Matheus, mas o cara que desmaiou também teve perda súbita da consciência. Você chama para o cara não responde. Mas vamos lá. Vítima não responsiva, você chama, ela não responde, faz estímulo doloroso nela,
né? A gente pega aqui no trapézio, aperta, e o indivíduo não demonstra dor, certo? Então, um indivíduo que sofreu um coma alcoólico, muitas vezes ele tem a perda súbita de consciência e também não responde a um estímulo doloroso. Mas vamos continuar. Aí, ausência de movimentos respiratórios. Ok? Então, você coloca a mão sobre a barriga dele por um período de 10 segundos e a barriga dele não sobe e nem desce, está parado. Então, ausência de movimentos respiratórios. A vítima que está desmaiada tem ausência de movimentos respiratórios? Não. A vítima que está desmaiada, ela respira. A vítima que teve um coma alcoólico tem ausência de movimentos respiratórios? Não. A vítima que está com coma alcoólico respira. Então, a ausência de movimento respiratório eu já elimino o quê? O cara que está desmaiado, o cara que teve uma convulsão, o cara que teve um coma alcoólico, o cara que teve uma crise nervosa e apagou. Então, eu elimino isso porque essas pessoas, elas estão respirando. Ok? E eu tenho ausência de pulso central. Senhores, no adulto, o pulso central é o carotídeo e a femoral. No adulto é o carotídeo e femoral. Isso também serve para criança. Agora, no bebê, é o pulso braquial, entre o bíceps e tríceps. Vai estar o pulso braquial aqui. Por que eu digo isso? Você tem que olhar o pulso central. Se você for lá olhar o pulso de extremidade, no caso, o radial, né, tibial, poplíteo, pedioso, esse pulso ele se perde com facilidade. Exemplo, um indivíduo está com sangramento, sofreu um corte, está perdendo muito sangue, ele não vai ter possivelmente o pulso radial, devido à grande perca de sangue. Esse indivíduo está em parada cardiorrespiratória? Não. É um sistema de defesa do organismo, porque como ele perdeu sangue, eu tiro o sangue das extremidades e vou colocar nos órgãos vitais. É um sistema de defesa do organismo. O cara está morto? O cara está em parada cardiorrespiratória? Não, não está. Outra situação, eu estou com uma lesão nesse membro. Estou com uma fratura nesse membro. Possivelmente esse indivíduo não vai ter pulso radial. Aí você for fazer uma leitura do pulso dele no membro que está fraturado, você vai dizer que o cara está em parada cardiorrespiratória, mas não está. Devido à fratura, está impossibilitando ter o pulso. Ou o indivíduo que teve um susto, né? Você deu um susto numa pessoa, a pessoa fica branca. Então, se você olhar naquele momento as extremidades, os pulsos de extremidade, o cara não tem. Então, os senhores têm que se atrelar o quê? É o pulso central. Que no adulto é o carotídeo e o femoral. Qual é o mais fácil? É o carotídeo. O femoral você vai ter que tirar a calçagem do cara, tirar aquela farda do trabalhador para verificar. E é na virilha. Imagina aí se você não havia pública, tirando a roupa do cara, metendo a mão lá quase nas partes íntimas do cara para encontrar um pulso. Vai só ruim, né? Então é melhor você verificar o pulso carotídeo. Então eu vou ter aqui no Nordeste a gente chama de gogó, né? Bota 2 dedos do lado do gogó e empurra para trás. Tá o pulso carotídeo. Então, eu vou verificar o pulso carotídeo por um período de 10 segundos. Se em 10 segundos não pulsar, esse indivíduo está em quê? Em parada cardiorrespiratória. Então, verifique se ele respira. Não respira, verifica o pulso carotídeo. Não tem pulso, parada cardiorrespiratória. Agora, ele não respira e ele tem pulso, aí é uma parada respiratória. Certo? Uma parada respiratória. Existe a possibilidade dele respirar e dele não ter pulso? Isso não existe. Ou não tem e tem, ou não tem, ou não tem. Certo? Então, parada respiratória, o pulmão não funciona, o coração está batendo. Parada cardiorrespiratória, o pulmão não funciona e o coração também não funciona. Ok? Então, diante disso, existem os elos da URCP. O primeiro elo é vigilância e prevenção, que isso é o quê? É difundir o conhecimento, difundir as atividades de
de como identificar, são palestras, treinamentos, né, para a comunidade, para a sociedade, para os trabalhadores. O segundo elo é o reconhecimento e acionamento do serviço. Então, a gente viu como é que faz para reconhecer uma parada cardiorrespiratória, reconhecer o indivíduo, qual é o acionamento? Ligar para quem? Para o SAMU 192 ou o Corpo de Bombeiros 193. Após o acionamento, é iniciar um RCP imediatamente com alta qualidade, certo? Algumas empresas, como shopping center, supermercado, existe um equipamento chamado DEA, que é aquela máquina que dá choque, que é o desfibrilador externo automático. Se nesse estabelecimento que esse indivíduo está tiver o DEA, é fazer o uso imediato do DEA. Então, eu identifiquei que aquele indivíduo sofreu uma parada, aciona a emergência especializada. Inicia o RCP, que é o tempo que um outro funcionário vai pegar o DEA, traz esse DEA, chegou o DEA, coloca o DEA para fazer a leitura. E aí esse indivíduo retornou, a gente encaminha ele para um hospital, para uma unidade de terapia intensiva. Certo? Lembrando, senhores, o DEA, ele só dá o choque em duas situações. Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. O que é isso? Taquicardia, o coração está batendo rápido demais. Está batendo muito rápido. Então, o equipamento vai dar o choque, fazer, ei, meu filho, se acalma aí. Se acalma, meu filho, você está muito nervoso. Fibrilação ventricular. O coração ele bate da direita para a esquerda, de cima para baixo. Isso é o compasso normal. Porque a fibrilação está batendo fora do compasso, todo doido. Então, o DEA, ele dá o choque para dizer assim, meu filho, entre no compasso, se oriente na vida. Então, o objetivo do DEA é esse. Então, se o coração estiver parado, ele não dá o choque. Certo? O DEA, ele não dá o choque. Está parado? Não dá o choque. E aí, o que vai entrar o quê? É o RCP. Eu vou fazer as compressões torácicas para que o coração ele entre ou no ritmo ou entre numa situação de fibrilação para que o DEA dê o choque. Então, qual é o tratamento? Eu identifiquei que meu colega sofreu um RCP. Acionei a emergência especializada e nesse período que a emergência especializada está a caminho, eu vou realizar o quê? Somente compressão torácica. Os senhores não precisam fazer ventilação. Por que não precisa? O protocolo da Associação América Cardíaca, ele trata dois protocolos. Um para o socorrista leigo e um para o socorrista profissional. O que é isso? O socorrista leigo é o socorrista que não tem equipamento. E o socorrista profissional é o socorrista que tem equipamento à disposição dele. Então, se eu estou na minha folga, estou na minha casa, eu sou um socorrista leigo. Eu não tenho equipamento à minha disposição. Mas no momento que eu estou de serviço no quartel do Corpo Bombeiro, eu sou um socorrista profissional porque eu tenho equipamentos à minha disposição para dar um atendimento de qualidade. A diferença somente é essa. Então, eu vou tratar os senhores como o quê? Socorrista leigo, porque diante das atividades dos senhores, na atividade profissional, no dia a dia do trabalho, os senhores não têm equipamentos para dar o atendimento. Então, os senhores vão fazer somente o quê? As compressões conforme aqui, essa imagem aqui embaixo. Então, como é que essa compressão dela deve fazer? Você tem que fazer numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Certo? E isso durante 2 minutos. Então, você tem que fazer 2 minutos de compressão. E essa frequência tem que ficar entre 100 a 120 por minuto. Então, se você vai fazer 2 minutos de compressão, você tem que fazer de 200 a 240 em até 2 minutos. Aí você vai ficar cantando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai perder as contas. Você não vai conseguir fazer dentro dessa frequência. Aí o que eu oriento? Os senhores conhecem aquela música Tênis da Nike? Alguém conhece? A música Tênis da Nike? Não. Ó, aquela Tênis da Nike, Tênis da Nike. Ha, 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 Tênis da Nike. Tênis da Nike. Né? A música Tênis da Nike. Ou aquela de
Baby Shark, Baby, né? Quem tem criança aí conhece essa música. Então, o ritmo dessas duas músicas, você faz justamente na frequência de 100 a 120. Então, Tanzanite, Tanzanite. Então, o ritmo é esse aqui, ó. Claro que você não vai cantar para VIP, né? Você vai ficar cantando o quê? Mentalmente. Canta mentalmente e você vai saber que está fazendo dentro da frequência. De 100 a 120 por minuto. E aí, eu faço as compressões e essa compressão ela deve comprimir no adulto de 5 a 6 centímetros de profundidade. Então, parece ser muito, mas não, senhores, é o necessário para o adulto. E quando eu afundar esses 5 a 6 centímetros, eu tenho que permitir que aconteça o quê? Esse retorno da compressão. Eu afundei os 5 a 6, tem que voltar os 5 a 6. Ok? Então, onde é que vai a mão? Se você fazer a medição aqui, ó, na imagem aqui ao lado, não sei se vocês estão vendo o cursor do mouse, existe aqui o osso externo, finalzinho do osso externo, 2 dedos em direção à cabeça, mão de força, mão de menos força. Então, a mão é mão de força, mão de menos força. Certo? Mão de força, mão de menos força. Cotovelos travados, conforme a imagem. Os senhores não devem flexionar o cotovelo, porque se os senhores flexionam o cotovelo, os senhores vão dissipar energia. Ok? Vão dissipar energia. E aí não vão realizar a profundidade adequada. E realiza as compressões. 2 minutos de compressão, que vai dar entre 200 a 240 compressões em 2 minutos. Mateus, pode haver quebra de costela? Pode haver quebra de costela por 2 fatores. Primeiro fator. Então, aqui tem o nome processo de folha. Você posiciona a mão no local errado. Há quebra de costelas. Segundo, eu aplico uma força demasiada para aquela pessoa. Então, é normal mulheres pesarem menos, né? Então, as mulheres pesam entre torno de 50 a 60 quilos. Então, quando a gente pega mulheres que sofrem parada respiratória e vai fazer as compressões, acaba quebrando as costelas dela. Por quê? Eu aplico uma força demasiada sobre aquele indivíduo e a quebra de costela. E essa força, por que essa força demasiada? Porque todos esses bonecos aqui, que os senhores veem de RCP, ele representa uma pessoa de 70 quilos. A resistência de um tórax de 70 quilos. Então, a gente, de tanto treinar, já fica com uma força condicionada. E aí, quando eu pego uma pessoa de 50 quilos, a quebra de costela. E aí eu pergunto, quebrou a costela, eu paro ou continuo? O que é que vocês acham? Continua. Eu continuo, senhores. Eu continuo. Ok? Se eu parar, o indivíduo vai a óbito. Se eu continuar e aquele indivíduo sobreviver, quando for para o hospital, vai resolver aquela questão das costelas que foram quebradas. Ok? Então, é normal quebrar as costelas? É devido à questão da resistência do tórax da pessoa, o peso da pessoa. Agora, se eu pego um cara de 120 quilos, eu vou ter dificuldade de afundar de 5 a 6 centímetros. Eu vou ter que aplicar muito mais força do que uma pessoa normal. Que eu aplico na pessoa normal. E pode ser que essa força que eu aplico não seja ainda o necessário para afundar 5 a 6 centímetros. Então, quanto maior a pessoa, quanto mais pesada a pessoa, mais resistência no tórax essa pessoa vai ter. Mais difícil vai ser reverter a parada cardiorrespiratória dessa pessoa, devido à resistência que tem. Ok? Então, eu fiz 2 minutos de compressão, para a gente finalizar. Fiz 2 minutos de compressão, eu tenho 10 segundos para reavaliar esse meu paciente. Essa reavaliação consiste em quê? Meu paciente respira, meu paciente tem pulso, e isso tem que verificar respiração e pulso ao mesmo tempo. Respira, tem pulso? Não, mais 2 minutos de compressão. Após 2 minutos, respira e pulso, não tem mais 2 minutos de compressão. Então, é normal a gente ficar 50 minutos, 1 hora, 1h e meia, realizando compressão nesse indivíduo, até que ele retorne, ou um médico no local declare o óbito dele. Então, se os senhores estão numa área remota, sargento, eu estou na zona rural,
só tem eu e meu colega, ele sofreu a parada. Inicio a RCP, mas eu cansei. Então, se só tem você, então, infelizmente, não adianta continuar, porque as compressões vão se tornar ineficientes. Devido ao seu cansaço físico, você não vai conseguir afundar de 5 a 6. Vai ser uma compressão ineficiente. Agora, se você tem ajuda de outras pessoas no local, interessante é revezar, ficar revezando até a chegada da emergência especializada. E aí, realmente, precisa de um médico no local para esse tipo de paciente. Ok? Senhores, eu espero que os senhores tenham aprendido sobre esses dois assuntos e que os senhores tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer. Ô, sargento, por favor. Eu só queria que o senhor repetisse força, a mão de força e a outra mão que não tem tanta força. A mão de força, no caso, é que pega diretamente no corpo do paciente, né? Isso. Primeiro, mão de força. É o primeiro contato. Exato. Mão de força, sim. Mão de menos força. Certo. Parece que você coloca sua mão de menos força, os seus dedos, cruzando e fechando a mão. Certo. E o cotovelo tem que ser estendido, senão não flexiona o cotovelo. Se flexionar, você perde energia, você perde força. E a distância do osso? Você falou, sim. A distância. Deixa eu ver se eu baixo aqui a tela aqui para visualizar aqui. Sim. Eu tenho o finalzinho do osso externo. Passa a mão no seu osso externo aqui. Você vai até o finalzinho dele. Encontrou o finalzinho. Buraquinho. Aí chega o buraquinho, né? Isso. Aí 2 dedos em direção à cabeça. 2 dedos em direção à cabeça. Encontrei o finalzinho. 2 dedos em direção à cabeça. Mão de força. Mão de menos força. Encontrei o final do osso externo. 2 dedos acima. Aí acima dos 2 dedos, mão de força, mão de menos força. Existe outra forma também de você ter o parâmetro, que é o seguinte. A linha mamilar. Eu tenho os bicos do peito, popularmente a gente chama de bico do peito. Traço uma linha sobre o bico do peito e coloco mão de força, mão de menos força. Mas qual é o problema? Que eu tenho pessoas que têm o peito per aqui. Né? Embaixo. É verdade. Aí, se você bater ali mamilar, aí dá no umbigo da pessoa. Aí eu jogo o peito pra cima, aí dá no pescoço. Aí vai ficar na dúvida, pega os bicos dos peitos e estica para ver onde é o meio. Né? Então, a melhor forma é encontrou o finalzinho do osso externo, 2 dedos em direção à cabeça, acima dos 2 dedos, mão de força e mão de menos força. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Estão acompanhando o chat aqui, acho que todo mundo do chat foi contemplado. Mais alguma dúvida? Se alguém tiver, fale agora. Pronto, até agora não. Então, deixa eu só visualizar aqui. Acredito que todo mundo foi contemplado. Então, agradecemos aos valiosos préstimos do 3º Sargento Matheus Porto Moura, do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar, aqui sediado aqui em Campina Grande, Paraíba. Muito obrigado, Sargento. Convido também a voltar ao nosso convívio em breve, nas nossas próximas turmas. Temos mais 2 turmas, a 2ª turma em curso, a 3ª turma a iniciar, e aí precisaremos novamente da sua ajuda, da sua valiosíssima ajuda, sua grande contribuição para esse momento ser desenvolvido. Em tempo, eu também agradeço ao Tenente Coronel Carlos Jean Vieira Araújo Benício de Sá, que é o comandante do 2º Comando, do 2º CRBM, que comanda aí esse brioso corpo de bombeiros aqui na cidade de Campina Grande. Sargento Matheus, pode fazer as suas considerações. Eu agradeço, professor, pelo convite. Nós que fazemos parte do Corpo Bombeiro Militar da Paraíba, estamos à disposição em servir a sociedade paraibana, né? Aos anseios da sociedade paraibana. Sabemos já das dificuldades do nosso povo, principalmente aquele que é o sertanejo, né? Então, o Corpo Bombeiro está à disposição em orientar, ajudar, em aconselhar
nossa população, para que eles tenham uma paz social. E aqueles que fazem parte de outros estados, eu tenho certeza também que os corpos de bombeiros dos seus estados também anseiam em atender às necessidades dos senhores. Eu agradeço pela oportunidade, tenham todos uma boa noite e até a próxima palestra, professor. Até a próxima. Aos que acompanharam nossa palestra aqui no YouTube, também fica o nosso agradecimento e até a próxima.